Imagine só. Você já sentiu aquele peso no peito ao acordar, sabendo que precisa enfrentar mais um dia naquele trabalho que parece sugar sua alma? Não estou falando daqueles dias ruins em que você amaldiçoa o despertador ou o chefe, mas daquele tipo de emprego que gruda na pele como uma segunda sombra que faz seus ossos doerem só de pensar nele. Pois é exatamente assim que me sinto há 2 anos, trancado neste farol esquecido pelo mundo, no tal do Blackheath Point, um nome que você nunca ouviu falar e com razão. Esse lugar não existe nos mapas, não atrai turistas, nem sequer os moradores locais admitem que ele está aqui. E sabe por quê? Porque parece que a própria Terra se arrependeu de tê-lo criado. Um farol deveria ser um guia, um farol de esperança para os navegantes perdidos no mar. Eu também achava isso quando aceitei o cargo. Pensava que estaria fazendo algo nobre, útil, mas aqui a luz não ilumina, ela aprisiona. Não convida, mas adverte. E hoje, nesta noite, tudo mudou. Encontrei algo que não deveria existir. Era mais uma noite de plantão, igual a centenas de outras que passei nesta torre. Gélida, corroída pelo sal, gemendo a cada rajada de vento. 2 anos deveriam ter-me endurecido, mas este lugar guarda seus segredos até o momento em que você acha que está seguro. Decidi arrumar a despensa, só para quebrar o silêncio opressor. Entre ferramentas enferrujadas, lanternas quebradas e manuais amarelados pelo tempo, um cheiro de mofo e algo mais ácido que queimava a garganta me fez hesitar. Foi então que vi um papel frágil amarelado, espremido entre a parede e a prateleira. Ao tocá-lo, ouvi o crujido seco da desintegração. Não havia título nem assinatura. Apenas 7 regras rabiscadas com uma letra trêmula, como se quem as escreveu estivesse à beira do colapso. E não eram brincadeiras. Eram ordens gravadas com dor. Tranque a porta exatamente às 23 horas. Se ouvir batidas depois disso, não abra. Quem você gostaria de ver não baterá. O primeiro item já me deixou gelado. Eu fazia isso, trancava a porta, mas nunca no horário exato. E as batidas? Nunca tinha prestado atenção. A luz deve permanecer acesa. Se apagar, ligue-a imediatamente mesmo que precise sair no meio da tempestade. Meu coração deu um salto. Já tinha feito isso antes, achando que era apenas parte da rotina. Depois da meia-noite, não olhe para o mar. Se ouvir seu nome, é mentira. Se a água falar com você, cale-se e não responda. Lembrei-me de uma noite em que quase respondi a um grito vindo das rochas. Quase. Se vir alguém na beira do penhasco, ignore. Não fale, não se aproxime. Vi uma figura lá, semanas atrás. Pensei que fosse um jogo de luzes. Saia exatamente às 4 horas da manhã. Nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Eu saía por volta desse horário, mas nunca no segundo certo. Quando o nevoeiro espesso descer, não olhe pela janela. Você pode ver o que não deve. Já fiz isso, muitas vezes, só para não me sentir tão sozinho. Na lua nova, o navio retornará. Não o reconheça. Não tente pará-lo. Não olhe. Hoje o céu estava quase sem lua. A lua nova se aproximava. Segurei aquele papel como se queimasse. O ar ficou denso, como se o próprio farol estivesse prendendo a respiração. Ri nervosamente, tentando convencer a mim mesmo de que era só uma pegadinha de algum sádico antecessor. Mas a cada segundo, o silêncio gritava mais alto. E então entendi, não era um aviso. Era um teste. E sem saber, eu já estava jogando esse jogo há tempo. Tentei me distrair. Andei de um lado para outro, folheei um livro empoeirado sem enxergar as palavras, liguei um rádio velho, mas só peguei chiados. Enquanto isso, minhas mãos não paravam de tremer. Não era o frio, as paredes grossas de pedra não deixavam o vento entrar. Era medo. Um medo quieto que rastejava pela espinha. A primeira regra parecia simples: trancar a porta às 23 horas. Fiz isso. Girei a chave na pesada porta de ferro lá embaixo na base da escada em espiral. O metal rangeu, como se resistisse. Deveria ter sido um sinal. Às 23 horas e 3, ouvi 3 batidas. Lentas. Precisas. Depois, um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Como se o mundo inteiro estivesse esperando minha reação. Fiquei paralisado. Nunca tinha notado isso antes. Ou talvez não quisesse notar. Mas, agora prestando atenção, percebi, aquelas batidas aconteciam todas as noites. Estavam lá, enterradas na minha memória como um pesadelo que não era meu. Recuei. Ninguém poderia subir aquele penhasco sem ser ouvido. A trilha era estreita. As rochas abaixo afiadas como lâminas. Qualquer passo ecoaria.
mas não ouvi nada, até que uma voz rasgou o ar. Ei! Baixa, áspera, como se não fosse usada há anos. Mas havia algo errado nela. Demasiado mecânica, como uma música cantada por alguém que conhece as palavras, mas não a melodia. Demasiado, perfeita. Histórias de velho para assustar crianças. Até que uma noite, quando eu tinha 12 anos, acordei com um som de risos vindo da praia. Não eram risos de criança. Eram graves, úmidos, como se saíssem de uma garganta cheia de água do mar. Meu quarto ficava no sótão, e dali eu via as luzes do vilarejo apagadas, exceto por uma, a lanterna do meu avô, balançando enquanto ele descia a encosta em direção à areia. Eu o segui. Não sei por quê. Talvez fosse a curiosidade de menino, talvez o medo de que algo estivesse errado. O que eu vi naquela noite nunca me deixou. Ele estava de pé na beira da água, falando com algo que não estava lá, ou que não deveria estar lá. Suas palavras eram baixas, urgentes, como se estivesse negociando. E então do mar surgiu uma mão pálida, enrugada, com dedos demasiado longos, que se fechou em torno do seu tornozelo. Meu avô não gritou, apenas olhou para mim com uma expressão que nunca esqueci. Não era terror, era resignação, como se soubesse que aquilo ia acontecer. No dia seguinte, encontraram suas botas na praia. E nada mais. Ninguém falou sobre isso. Minha avó apenas balançou a cabeça quando perguntei. Disse, algumas coisas não são para serem entendidas, só para serem lembradas. Mas eu não conseguia esquecer. Aquela imagem me perseguia, aquela mão, aquele olhar, a maneira como a água se fechou sobre ele como uma boca. Anos depois, quando minha mãe morreu e meu pai sumiu numa noite de bebida e neblina, eles disseram que foi acidente, mas eu conhecia aquelas estradas, conhecia aquele tipo de neblina. Não houve mais nada que me prendesse àquele lugar, nem aquela vida. Então, quando vi o anúncio, procura-se zelador para farol em Black Hash Point. Salário generoso, isolamento garantido. Eu soube que era ali que eu precisava estar, porque se existe um lugar onde os mortos não descansam, onde as vozes sibilam, entre as ondas e a escuridão tendentes, então eu já conhecia esse lugar. E se eu tivesse que enfrentar algo aqui, pelo menos seria em terreno conhecido. Mas agora, com aquele papel ensanguentado na mão e a memória daquela coisa no penhasco ainda queimando minha retina, eu percebia. Black Hash Point não era como os outros lugares. Não era apenas mais uma história do meu avô, mais um aviso ignorado. Era pior, muito pior. E o farol, minha única defesa, acabará de piscar como um olho moribundo antes de se apagar. Eu não sabia o que aquela coisa queria. Mas uma coisa era certa, ela não ia embora. Não sei o que veio buscar. E pela primeira vez desde que cheguei aqui, eu me perguntei se eu era a isca, ou se eu era a presa. Tudo aquilo que meu avô contava não passava de mais uma daquelas lendas que as pessoas usam para assustar crianças desobedientes. Um jeito de fazer os pequenos se comportarem, de mantê-los longe da beira do cais depois do anoitecer. Mas então veio o acidente. Minha esposa, meu filho, uma noite de chuva, uma curva escorregadia e de repente nada. Só o vazio. Depois daquele dia, as histórias do meu avô deixaram de soar como mitos e passaram a ecoar como lembranças distorcidas, como verdades que eu nunca deveria ter ignorado. Tudo que eu queria era sumir, parar de ouvir o eco dos brinquedos que ninguém mais tocava, deixar de ver o copo dela na prateleira, os sapatinhos dele perto da porta. Precisava de silêncio, de distância, de um lugar onde o mundo não me lembrava a cada segundo do que eu havia perdido. Foi por isso que quando surgiu a vaga em Blackridge, eu aceitei sem hesitar. Salário era bom, as exigências eram poucas, e o melhor de tudo, ninguém fazia perguntas. Ninguém queria saber por que um homem com minha história escolheria-se isolar em um pedaço de pedra no meio do mar, onde o único som era o vento uivando entre as rochas e as ondas batendo como punhos contra os penhascos. Mas agora eu começo a me perguntar, fui eu que escolhi este lugar, ou foi ele que me escolheu? Tentei afastar esse pensamento, dizer a mim mesmo que era só cansaço, que o luto faz coisas estranhas com a mente. Sentei-me de volta à mesa, peguei a xícara de café. Minhas mãos tremiam tanto que o líquido quase derramou. Foi então que os velhos relógios de parede bateram 00:30, e eu ouvi a voz. Ei, gritei, mais por reflexo do que por esperança. Mas os pelos dos meus braços se ergueram, porque a voz não vinha de dentro do farol, vinha de fora, da água, e ela disse meu nome. Claro, suave, familiar. Meu corpo inteiro se tensionou, a boca secou.
Regra número 3 do Manual do Guardião de Blackreed. Depois da meia-noite não olhe para o mar. No início eu havia rido dessas regras. Achava que eram só uma brincadeira macabra, para assustar novatos como eu. Mas sempre a segui. Sempre. Porque aquela voz não era qualquer voz. Era a voz da minha mãe. E ela estava morta há 10 anos. Não, 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 sussurrei, sacudindo a cabeça como se pudesse expulsar o som dos meus ouvidos. Mas enquanto eu falava, meus pés já se moviam, como se não me pertencessem mais. Como se algo dentro de mim, algo mais antigo, mais desesperado, estivesse no controle. Cheguei até a pequena janela redonda, aquela que dava a vista perfeita para o oceano. Só percebi que estava chorando quando o sal das lágrimas queimou os cantos dos meus lábios. Vem aqui, por favor. Preciso de você. Era ela. A mesma entonação suave com que me chamava para o jantar. O mesmo tom reconfortante que usava quando eu acordava gritando depois de um pesadelo. Meus dedos se cravaram no parapeito, os joelhos travaram. Meu cérebro gritava, não, faça isso. Mas meu coração sussurrava, e se for real? Foi então que eu vi. A água não estava calma. Ela se contorcia, como se estivesse em pânico. Não era algo que vinha através da água. Era algo que a água rejeitava. As ondas se agitavam, giravam, recuavam em espasmos lentos e relutantes, como se não quisessem tocar naquilo que emergia das profundezas. Meu peito ardeu. Não conseguia respirar, porque aquilo estava tomando forma. Não era homem. Não era mulher. Não era nada que eu já tivesse visto ou lido em livros. Era uma forma viva, errada e impossível. Algo que não deveria existir neste mundo. O que é isso, porra? Minha voz quebrou, e pela primeira vez na vida entendi que a água, aquela mesma água que nos dá vida, que acalma, que sustenta, podia ser terrível. Deus, Deus, meu Deus! Meus instintos dispararam. As pálpebras se fecharam sozinhas, e então veio o som. Um arranhão no vidro. Lento. Metódico. Como unhas sendo arrastadas uma posa. Outra. Fiquei paralisado, sem respirar. O único som era o meu sangue martelando nos ouvidos. Depois, silêncio. Nenhuma voz. Nenhum sussurro. Quando finalmente me forcei a abrir os olhos, a janela estava embaçada por um vapor espesso. E no meio daquele nevoeiro, escrito com uma clareza cruel, estavam as palavras: não quebre as regras. Naquele momento eu estava destruído. Por dentro e por fora. Os nervos eram fios, desencapados, faiscando a cada som. Os dedos tremiam sem parar, mesmo quando eu os apertava até doer. Havia um peso no peito, algo denso e imóvel, como se algo tivesse se aninhado ali e se recusasse a sair. Eu me repetia que se conseguisse aguentar até o amanhecer, tudo ficaria bem. Talvez fosse só um pesadelo, distorcido e cruel. Só precisava resistir. Mas meu corpo já não acreditava na minha mente. O medo era tão profundo que eu nem sabia mais o que era real. Não me lembro como. As horas passaram depois daquilo. 1 minuto era pouco depois da meia-noite. No seguinte já eram quase 4. Minha cabeça se recusava a acompanhar o tempo, como se soubesse que não queria estar acordada para o que viria a seguir. Às 3h45, o mundo mudou novamente. Primeiro veio o cheiro, úmido, pesado como algas podres e cordas encharcadas. Depois a névoa. Não era qualquer névoa. Era espessa demais. Avançava como se tivesse vontade própria, envolvendo o farol em camadas sufocantes. A luz minha. Luz e mal conseguia perfurar aquele manto. Eu mal enxergava a ponta da minha própria mesa. Não era uma névoa que apenas escondia a vista. Era uma névoa que devorava os sons. Tudo ficou abafado. Mudo. Eu tentava não olhar para cima. Juro que tentava. Mantinha os olhos no chão, piscava. Rápido, concentrado no ritmo do meu próprio coração. Mas então ouvi aquilo. Madeira. Madeira antiga, rangendo sob pressão. Depois outro som, metálico, surdo. Profundo. Como um sino balançando tocado por uma mão que não deveria existir. Um sino de navio. Prendi a respiração ponto devagar, como uma criança se escondendo debaixo das cobertas, virei a cabeça só o suficiente para espiar pela janela novamente. A névoa era tão densa que achei que não veria nada. Mas então, fraco como uma lembrança surgindo de um sono profundo, ele apareceu. Um navio. Quase imperceptível, uma sombra dentro da névoa. Deslizando sobre a água demais. Suave, demais silencioso. Sem respingos. Sem ondas se quebrando contra o casco. Ele nem sequer perturbava a superfície. Ele simplesmente se movia. Como se não pertencesse a este mundo.
Suas velas estavam rasgadas, tremulando como panos velhos deixados para apodrecer. A madeira era rachada, desbotada e, no entanto, resistia teimosa-se, recusando a afundar. Isso estava errado. Aquele navio não era deste tempo. Talvez não fosse de tempo algum. E então eu os vi. Figuras. Ao longo do convés imóveis observando. Pareciam humanas, mas não eram. Alguns não tinham braços. Um não tinha rosto, apenas pele lisa e pálida esticada onde deveriam estar os traços. Outros estavam com a boca escancarada, vazia, como se tivessem gritado até perder a voz. E nenhum deles fazia barulho. Apenas olhavam. Todos para o farol. Todos para mim. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. A pele ardia, as pernas fraquejavam. Não conseguia correr. Não conseguia nem piscar. Foi então que uma das figuras se mexeu. Levantou um braço. Não era um gesto de paz. Não era um cumprimento. Era um dedo apontado ponto direto para mim. Meu estômago revirou, uma onda de náusea subindo pela garganta. Minha mente gritava por respostas, por uma explicação qualquer. Mas no fundo, naquele lugar que eu me recusava a enfrentar, eu já sabia. Não era uma lenda esquecida, um conto contado por marinheiros bêbados para assustar os novatos. Era real. Tudo isso, as regras, os sussurros, os arranhões na janela, a voz da minha mãe. O navio. Ele voltava. Sempre voltava. E agora eu entendia por quê. O papel ensanguentado que encontrei mais cedo amassado e enfiado entre as vigas. Dizia a verdade. Eu não havia compreendido antes. Não quis compreender, bate agora. Tudo fazia um sentido horrível, perfeito. O último guardião cometeu um erro. Apenas um. Ele deixou o farol apagar, mesmo que por um minuto. E nesse minuto, o mar tomou o que queria. O navio afundou. E todos a bordo. As pessoas. Agora, a cada lua nova, o navio retornava, não em busca de respostas. Não por justiça, mas por vingança. E se não encontrava aquele que falhara, levava. Quem o havia substituído? Eu. As pernas fraquejaram, mas agarrei-me à mesa com força. Virei-me da janela, recusando-me a ver o momento em que ele se dissolvia na névoa. Não queria testemunhar aqueles rostos vazios se desmanchando no ar, como se nunca tivessem existido. Mas sabia, ele apenas recuava temporariamente. Algo dentro de mim sussurrou a verdade que eu não ousava dizer em voz alta: ele voltará. E da próxima vez pode não partir de mãos vazias. Não me permiti respirar até que minhas botas tocassem a pedra úmida do lado de fora do farol, exatamente às 4 da manhã. O ar gelado golpeou-me como um tapa, enchendo meus pulmões com uma dor aguda. O céu começava a mudar. Ainda não. Era amanhecer, ainda não era dia. Apenas aquele tom cinzento e doentio que tornava tudo incerto, como se o mundo estivesse suspenso entre o sonho e a realidade. A névoa ainda se agarrava a tudo, não tão espessa quanto antes, mas suficiente para abafar os contornos, para fazer o farol parecer distante, mesmo quando eu estava ao seu pé. Lentamente virei-me. A torre erguia-se atrás de mim, alta e silenciosa. Seu feixe dourado cortava a escuridão como uma lâmina firme, implacável, um farol para os perdidos no mar. Mas para mim, já não era um refúgio. Era um aviso. Eu havia feito tudo como me ordenaram. Não quebrara nenhuma regra. Mantivera a luz acesa, os olhos onde deviam estar, os ouvidos surdos aos murmúrios que não deveria escutar. Sobreviver à noite. Mas a que custo? E por quanto tempo ainda conseguiria? Fiquei ali, observando o giro hipnótico da luz, como se ela pudesse me dar as respostas que eu nunca ousara buscar. Nos últimos 2 anos, repetir a mim mesmo que aquele lugar era paz, que encontrara a salvação no silêncio, no isolamento, que viera para cá fugindo dos estilhaços da minha vida, em busca de uma quietude que o mundo me negara. Mas e se nada disso fosse verdade? E se eu não tivesse vindo para escapar, mas porque precisava ser punido? O pensamento rastejou pela minha mente lento e nauseante. E se não fosse um emprego? E se fosse uma sentença? E se Blish não oferecesse solidão, mas uma cela de névoa e arrependimento? Um lugar onde os homens eram enviados não para se esconderem de seus erros, mas para ouvi-los ecoar pela eternidade amplificados pelo mar? De repente, uma certeza cruel me atingiu como uma onda, não importava quão perfeitamente eu seguisse as regras. Não importava quão devoto fosse a rotina, quão brilhante mantivesse a luz, quão silenciosas guardasse minhas dúvidas. Um dia o farol não me protegeria. Um dia não me deixariam partir.